queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 52. Mas vamos ficar em pé, nós estamos em uma série em que nós estamos aprendendo sobre o credo apostólico. E como nós temos feito nas últimas semanas, nós recitamos o credo antes de nós irmos para a palavra. Então eu queria que você ficasse de pé. Semana passada o pastor das ruas, André, já explicou o que significa igreja católica. Agora todo mundo vai falar sem engasgar, né? Então vamos lá. Tá no jeito? Então vamos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vai julgar os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Se você talvez não ouviu todas as nossas mensagens ainda sobre o credo apostólico, a série Ortodoxia Primitiva, eu quero convidar você a acessar o nosso canal no YouTube e você poder assistir essas últimas 4 mensagens que nós estamos expondo com base na palavra, o credo apostólico. E hoje nós vamos falar sobre o fato de nós crermos na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, mas o Filho do homem também, onde nós entendemos a dupla natureza de Jesus, plenamente Deus, plenamente homem. E quando nós falamos que nós cremos em Cristo, nós estamos falando que nós cremos na pessoa de Cristo em um mundo que é ferido. E eu queria que nós pensássemos nessa manhã justamente sobre isso. A teologia cristã afirma Cristo como uma pessoa de dupla natureza, plenamente homem, plenamente Deus. Só que essa afirmação ela é concatenada no credo, como aquele que nasceu da Virgem Maria, que morreu, é uma afirmação que para nós hoje parece ser muito tranquila, mas já foi papo de muita treta no passado, principalmente nos primeiros séculos da igreja, onde nós tivemos muitos debates, muitas confusões a respeito da dupla natureza de Jesus. Você tem coisas que foram pensadas sobre as naturezas de Cristo que são absurdas, comparado àquilo que nós cantamos e adoramos. E quando nós nos debruçamos nisso, meus irmãos, é muito importante porque, como eu falei no primeiro culto dessa série, quando nós falamos sobre o credo, nós estamos falando do Deus que nós invocamos, nós adoramos, nós ouvimos e nós obedecemos. E falar sobre a dupla natureza de Cristo, ou sobre Cristo ser plenamente homem, um homem que foi ferido, é algo muito complexo. Por quê? Porque no pensamento de divindade, um Deus que se fere é um Deus fraco. E para tentar justificar essas possibilidades, algumas pessoas criaram alguns pensamentos, como por exemplo, negar que Cristo era divino, porque Deus não pode morrer se Ele é Deus, né? E aí a gente vê o ebionismo, que é um nome técnico que foi dado a esse pensamento que se Jesus é Deus, Ele não pode ser ferido, Ele não pode morrer. Logo, como Cristo morreu, Ele não é Deus, Ele não é divino. Isso era uma heresia nos primeiros séculos da igreja. Se Jesus não é Deus, nós temos um grande problema em relação à nossa salvação. Outra coisa que ficou muito conhecida, e todo domingo de manhã você está livre deles, né? Que são os testemunhas de Jeová. O pai do testemunha de Jeová é Ário, e o nome da heresia se chama arianismo, que negava que Jesus possuía a mesma essência divina, sendo um Deus diferente do Deus Todo-Poderoso do credo. Ele pode até ser Deus, mas ele é um Deus de segunda categoria. Tanto que a tradução
de João capítulo 1 para os testemunhos de Jeová. Ali no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo era Deus. Eles mudam porque eles não creem que Jesus é plenamente divino, que possui a mesma essência, poder de Deus, que se compartilham na essência divina ali na Trindade. Você também tem um entendimento que Cristo é meio Deus e meio homem. E isso é ensinado por Apolinário, conhecido como o apolinarismo, em que Jesus ele é meio homem e meio Deus. Então ele pode andar nessa possibilidade. E aí quando a gente vai e fala assim: mas quem morreu na cruz? Jesus homem. Mas quem fez milagres? Jesus Deus. Isso é heresia. Jesus, ele de maneira mística, misteriosa, tinha na sua pessoa essa dupla natureza, e essa é a afirmação do cristianismo para nós. Você também tem o nestorianismo, entendendo que Jesus tem duas pessoas porque as suas naturezas não podem se coabitar. Então você tem o Jesus divino e o Jesus humano, duas pessoas distintas, mas a Bíblia fala que é uma pessoa, dupla natureza. E você também tem o eutiquismo, que é a fusão das duas naturezas que foram modificadas. Jesus, quando se encarna, ele tem a essência divina modificada para criar uma nova natureza, e quando Jesus se apossa da natureza humana, essa natureza humana é uma natureza humana elevada, como se Jesus não pudesse ser plenamente homem, porque ele é Deus, ou Deus não poderia se tornar homem, porque ele é Deus, e vice-versa. E você tem também o docetismo, que é uma outra heresia, que Jesus ele não era plenamente homem, ele parecia homem, mas ele era um anjo. Parece bobeira falar isso, mas tem muita gente que acredita nessas coisas, meus irmãos. Tem gente que acredita que Jesus, que fazia milagres, era uma pessoa diferente do Jesus que chorou quando viu seu amigo morto. R.C. Sproul, um teólogo muito importante do nosso último século, vai dizer o seguinte: Jesus encarnado é alguém sem semelhança, ele é de único gênero, ele está numa classe sozinho, uma única pessoa em toda a história humana é Deus encarnado, e o mistério de sua encarnação está além do nosso pleno entendimento. Então, se a gente não consegue entender em plenitude, o que nos resta? Crer. Por isso que quando nós falamos que cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou, nós estamos combatendo todo esse tipo de pensamento que tenta contra o conhecimento de Deus, imprimir, dar entendimento àquilo que o próprio Deus não quis dar a nós. E nos resta crer, gente, em como Deus diz que Ele é. Ele que é o resplendor da glória do Pai, a imagem do Deus invisível, como o André pregou na semana passada. Ele que Pedro confiou e confessou que Ele era o Filho do Deus vivo, mostrando que Ele era plenamente divino, mesmo estando entre os homens e agindo como homem, sendo homem. E hoje eu queria falar um pouco mais, introduzir para a próxima semana nós falarmos com mais assertividade sobre o tema da morte e crucificação de Jesus. Quando Jesus encarna, meus irmãos, Jesus não só encarna como um humano comum, mas Ele se encarna como servo. E é isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus, mas se tornou homem e servo, fazendo com que Ele morresse a pior morte que era destinada aos homens. Ser servo aqui diz respeito a você ser alguém rebaixado dentre os homens. E hoje, o texto que nós vamos ler é Isaías 52, versículo 13. Uma das últimas partes do poema do servo sofredor, que começa em Isaías capítulo 49, que você pode ler na sua casa. E você pode fazer isso com muita tranquilidade, sabendo que essa poesia, essa profecia, está sendo dita daquele que nós depositamos a nossa confiança, daquele que nós
confessamos crer como Jesus, nosso único Senhor. E o texto diz o seguinte: o meu servo procederá com prudência, ele será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado, e entenderão o que não lhe havia ouvido. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Evangelho, que é poder de Deus, percorra essa sala agora, por meio da palavra, Senhor. Que o Evangelho seja como um leão indomável e venha destruir os nossos falsos ídolos agora. Que nós não venhamos resistir ao seu poder, porque o seu poder é tudo e totalmente poderoso, maior do que qualquer força que nós temos. Que nós venhamos ser agora subjugados pela sua palavra, Senhor, submetidos a Cristo pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, Isaías 52, é o começo do texto mais bonito que nós vemos, que pré-anuncia o sacrifício de Jesus. Só que esse texto ele começa justamente mostrando a necessidade que nós tínhamos que Cristo fosse servo e que ele fosse plenamente humano como servo, para que nós pudéssemos ter acesso à obra redentora de Cristo. E por que Cristo precisava ser plenamente humano para que nós pudéssemos ser salvos? Segundo a teologia, nós precisávamos que Cristo fosse plenamente humano, porque Cristo foi o único capaz de exercer a obediência representativa e completa diante de Deus por nós. Cristo, ele representa a humanidade, todos os homens, em sua totalidade de ser e existência diante de Deus, cumprindo a lei divina. Nenhum homem seria capaz, mas Cristo, plenamente homem, esteve diante de Deus, obedecendo e cumprindo toda a lei de Deus, para que nós fôssemos absolvidos da culpa que nós temos de sermos alguém que não consegue completar a vontade de Deus. Cristo, ele é o único que poderia oferecer o sacrifício substitutivo em nosso favor. Se Cristo não tivesse sido homem, meus irmãos, nada poderia morrer. Ninguém poderia morrer em nosso lugar. Logo, nós não poderíamos pagar também a nossa penalidade por sermos transgressores da lei de Deus. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que Ele morreu a nossa morte, Ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício substitutivo em nosso lugar. E não somente isso, nós aprendemos no Antigo Testamento que existia uma ordem sacerdotal falha, porque aquele sacerdote que representava o povo diante de Deus era um homem pecador como todos os outros homens de Israel. Era necessário um sumo sacerdote perfeito que chegasse diante de Deus com um sangue precioso para a purificação dos nossos pecados. E Cristo foi o nosso mediador, o sumo sacerdote entre nós e Deus. Isso faz ele uma pessoa entre outras. Ou como o texto de Hebreus vai dizer para nós, que ele fez-se semelhante em tudo aos seus irmãos. A necessidade de Cristo ser plenamente humano faz com que nós tenhamos também uma outra coisa. Cristo, ele se torna o padrão e exemplo de vida para nós. Não um exemplo moral somente, num aspecto de faça o que Jesus fez, mas ser como Jesus é o que nós estamos buscando aqui nessa manhã. Refletir a imagem de Cristo Jesus, porque Ele é um homem perfeito. Ele é o modelo de Deus para todos os homens e mulheres, que deve ser seguido por todos os que creem que Ele é Deus. E uma outra necessidade que nós temos para que Cristo seja plenamente humano, é que Cristo, Ele é o único capaz de cumprir todo o propósito original que Deus fez o homem. E por que isso?
Porque Deus fez o homem para dominar e governar a criação. O homem peca e perde toda a sua autonomia. Mas Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, Paulo vai dizer em Colossenses que ele expõe ao ridículo todo o príncipe e poder que dominava sobre os homens, e agora ele tem a primazia, o primeiro lugar, o primogênito dentre os mortos, o primogênito de toda a criação, e nele tudo subsiste. Cristo cumpre o papel que Adão não foi capaz de cumprir, meus irmãos, quando ele cai em pecado. Só que o que é mais belo? Cristo, ele sobe no Calvário como servo sofredor. Ele morre a nossa morte. Ele sofre a nossa penalidade. Mas o texto vai continuar dizendo, a história do cristianismo, a história da encarnação continua dizendo que ele morre. Mas no domingo pela manhã, ele ressuscita. A história de Jesus não para, e o Evangelho não para, em que Cristo morreu por nós, mas que Cristo ressuscitou por nós. Ele ressuscitou, mas não somente ressuscitou, ele sobe aos céus, diante dos olhos dos seus discípulos, e ele é exaltado no céu novamente. E o que nós acabamos de ler é que o nosso servo, o meu servo, aquele que nos serviu, que é nosso Senhor Jesus, procederá com prudência ou sabedoria, em algumas versões. O texto está nos deixando claro, meus irmãos, que somente o servo sofredor teria a capacidade de pegar a missão de salvar o homem e ter êxito nessa missão. Essa palavra prudência é basicamente falando, o servo sofredor, ele vai passar por todo tipo de situação difícil, mas ele vai ter sucesso. E o sucesso dessa missão que Deus dá a ele mesmo é o fato de ele ser exaltado, elevado e muito sublime acima de todos os homens, de todos os poderes. Essa é a esperança que o Evangelho nos dá. E sabe por que nós temos esperança no Evangelho, meus irmãos? É porque Cristo não ficou numa tumba. Cristo não ficou vivo entre os homens, ele foi elevado aos céus. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós confessamos no credo. Esse homem que passou por tudo que nós precisávamos passar, morrendo em nosso lugar, ele agora tem o seu corpo humano à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E só temos esperança porque isso aconteceu, meus irmãos. O cristianismo, ele não é uma religião de modos, é uma religião que nos mostra uma esperança vindoura. Ele não trata a vida como algo passageiro e fácil de ser diluído. Ele promete eternidade. E só temos esperança de eternidade porque o nosso Deus é eterno. E a prova do que o nosso Deus é eterno é o seu Filho encarnado, plenamente divino e humano, está eternamente diante de Deus agora. Meus irmãos, isso deve gerar em nosso coração alegria, porque a missão de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Jesus não falhou em sua missão. Ele, como servo, ele foi servo até a morte, e morte de cruz. E porque ele passou por tudo isso e teve êxito, ele pode ser dito como aquele que teve sucesso no seu trabalho. O texto vai continuar dizendo para nós algo que é muito sério. E na próxima semana nós vamos continuar falando sobre isso, que é o sucesso dessa humilhação. O texto vai dizer para nós que quando as pessoas viram Cristo, eles ficaram horrorizados por verem Ele. Existia uma reação de horror, de repelir, quando olhassem para Cristo. E meus irmãos, o horror que os homens carregavam no seu coração, o grau, a dimensão desse horror de olhar, ele não parece com a gente porque ele está desfigurado, porque ele sofreu muito além do que nós. O fato das nações da terra olharem para o servo de Deus e terem repulsa contra ele, esse grau de repulsa é a quantidade de grau e dimensão da graça de Deus derramada sobre nós pelo servo sofredor. O fato da desfiguração desse servo é algo que faz as pessoas quererem se afastar dele, tendo vergonha de quem Cristo é na cruz, em seu sofrimento.
A sua desfiguração leva as pessoas a questionarem se ele é humano. É isso que o texto está mostrando para a gente. Será que ele é humano mesmo? Porque ele sofreu muito, porque ele foi totalmente desfigurado, ele não parece com a gente. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, foi em carne, e muitas vezes controverso para muitas pessoas, mas é nesse sacrifício que existe esperança para todo aquele que crê nele como aquele que é nosso sacrifício. Isso só vem, meus irmãos, porque um dia Deus se humilhou e se tornou servo. Porque nós não estamos falando de um rei que foi tomado do seu trono, que foi tirado à força para que ele fosse deposto, mas voluntariamente ele se colocou na posição de servo, e servo que sofre, um servo que se humilha. E o sucesso da sua missão pode ser metrificado não porque ele está nos céus, mas porque ele se humilhou à mais baixa posição que os homens não gostariam. Que os homens tinham, não vamos para lá não, porque isso é desumano. O nosso Senhor e Cristo tornou-se desumano para que nós voltássemos a sermos humanos, irmãos. O nosso Senhor e Cristo, a quem nós confessamos, se tornou ferido para que por meio de suas feridas nós fôssemos sarados. O nosso Senhor e Cristo, a quem nós depositamos a nossa fé, passou pela maior humilhação que o ser humano poderia passar. E veja bem, alguns teólogos pegam esse texto de Isaías 53 e o relato da cruz como algo muito profundo da realidade da humanidade de Cristo, meus irmãos. Cristo foi violado, foi vulnerável. Ele foi para a cruz nu. Isso demonstra o grau de humilhação que Cristo passou, meus irmãos, para que nós confiássemos que Ele é acima de qualquer humilhação. E que as humilhações que nós passamos nessa vida não se comparam com a glória que há de ser revelada, porque nós temos um Cristo glorificado. Quando nós falamos sobre isso, nós podemos pensar nas piores coisas que um ser humano pode passar, como abuso, como coisas do tipo de escravidão, a anulação da humanidade de alguém, quando nós objetificamos pessoas. A esperança do cristão, quando passa por esse tipo de coisa, e sim, cristãos passam por isso, é que nós temos um Cristo que passou, suportou, mas Ele venceu. E um dia Ele prometeu que esse mal que nos causaram, um dia será destruído para todo sempre. Esse mal que nós carregamos, os traumas, as dores, Cristo também passou. Mas porque Ele foi glorificado, nós temos esperança na nossa glorificação. Ele foi desumanizado. E a nossa esperança é que nós venhamos ter novamente a nossa dignidade, não segundo as nossas obras, não segundo o que nós somos, segundo quem Ele é, plenamente Deus e plenamente homem. O texto vai continuar dizendo para nós: Ele causará temor a muitas nações. Isaías, ele usa uma palavra aqui para temor como a palavra que é usada no mesmo momento em que o sacerdote aspergia sangue para a purificação dos pecados do povo. E o que pode também ser entendido e traduzido aqui como uma possibilidade de que as nações temerão a Ele, porque Ele é o servo sofredor, no sentido de, estamos diante de alguém que fez o que deveria ter feito, mas também num outro sentido que mostra que, pelo que Ele fez, agora as nações são abençoadas, aspergidas pelo sangue e pela oferta do servo sofredor. O texto está nos mostrando que a revelação de quem Cristo é, plenamente homem, aquele que sofreu em nosso lugar, chegaria às nações da terra.
a muitas nações da terra. A revelação do Evangelho chegar a nós, meus irmãos, é promessa do ministério do servo sofredor. E graças a Deus, porque chegou até nós a boa notícia de Deus, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, de que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas essa revelação vai causar algo muito, muito severo nos governantes dessas nações. O texto vai dizer que por causa dele, os reis taparão a sua boca. Por causa deles, os reis se calarão. Meus irmãos, sabe o que isso significa para nós? É que os reis das nações mais potentes, os homens mais poderosos da terra, quando se toparem com a revelação de Cristo Jesus, Senhor do universo, um dia ter se tornado servo sofredor, vai fazer com que os reis sejam constrangidos e olhar para suas coroas e falar: eu não sou digno disso. Tamanha é a glória da humilhação de Cristo por nós. Os reis da terra um dia olharão e falarão: eu não gostaria de falar que sou rei. Porque se o rei do universo, o Criador, o Supremo Todo-Poderoso, um dia se tornou a pior escória da sociedade, o que sou eu diante dele? O que sou eu diante desse homem totalmente desfigurado por nós? Os reis se constrangerão com a sua falsa glória diante do Cristo glorioso. E a beleza do Evangelho é justamente essa, que muitos de nós nos achegamos aqui e nos deparamos com o Evangelho, e ele é totalmente agressivo com o nosso orgulho. Ele é totalmente agressivo com os nossos diplomas, com as nossas patentes. Ele é totalmente agressivo e diminutivo em tudo que nós nos orgulhamos de ser, meus irmãos. E ele nos mostra Cristo, o servo sofredor. Aquele pelo que os homens tinham medo, tinham pavor de se associar a ele, agora está fazendo com que povos, nações, sejam abençoadas por ele, por serem dele. Meus irmãos, quando nós falamos sobre o sofrimento de Cristo, nós não estamos falando de um sofrimento em detrimento de ter nascido numa família pobre, em detrimento de você talvez ter feito coisas erradas, em detrimento de você passar por dificuldades da vida. Quando nós falamos sobre o sofrimento de Cristo, nós não estamos falando de um sofrimento porque você nasceu com uma genética diferente. Nós estamos falando de um Deus que poderia não sofrer, mas Ele escolhe sofrer. Mas Ele escolhe sofrer não porque Ele é sádico, ou seja lá o que for. Ele escolhe sofrer porque ninguém estaria pronto para sofrer o que Ele sofreu. E Ele sofreu em nosso lugar, pelos nossos pecados. Quando nós queremos comparar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo, talvez você apanhe muito mais do que Jesus na sua vida inteira. Porque Paulo foi um homem que apanhou muito mais do que Jesus. Mas Paulo fala que ele estava sofrendo para completar nele os sofrimentos de Cristo. Isso quer dizer, meus irmãos, que todo tipo de dor que eu e você venhamos sofrer é minimamente pequeno diante do sofrimento do nosso Senhor. Porque o sofrimento do nosso Senhor foi para nos purificar dos nossos pecados. E que esse sofrimento que eu e você passamos não é capaz de fazer aquilo que o sofrimento do servo sofredor, o Deus homem, fez por nós. Os reis da terra se espantam diante do esvaziamento do grande rei que assume a forma de servo. Os reis da terra ficam calados porque eles se envergonham de ser reis diante do Todo-Poderoso que assumiu uma forma de servo. E que talvez esses reis não teriam essa capacidade. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós.
Ele não habitou entre nós com uma vara de ferro batendo em todo mundo, dizendo: ei, venham aqui. O texto vai dizer que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele, o Todo-Poderoso, que poderia simplesmente pensar em desligar o balão gigante de oxigênio que sustenta o universo, e estava tudo bem. Ele que poderia falar: eu vou matar todo mundo, e pelo poder de sua palavra todo mundo morreria. Eu não vou amar as pessoas, porque eles me ofenderam com seus pecados. O texto bíblico vai dizer que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não trabalhando com falsas expectativas, não trabalhando com coisas que provinham de um coração egoísta que via o seu próprio benefício. Meus irmãos, quando Cristo assume a forma humana, ele não estava ligando para a perda de sua glória, porque ele sabia que ele jamais perderia sua glória. E o Evangelho lhe deixa a gente um pouco complicado, porque quantos de nós, aqui, nesse momento, inclusive eu, temos medo de perder o resto de dignidade que nós temos, em detrimento de seguir a Cristo? Se Cristo pedisse algo além daquilo que você e eu podemos fazer, segundo aquilo que a gente acha que disponibiliza para Deus, quando pede um pouquinho mais, não, isso envolve a minha dignidade. Espera aí, nós temos um Deus que não viu ser algo precioso a sua própria glória, ele se desfez disso, para que pudesse cumprir os propósitos eternos do Pai. Quando nós falamos que nós aprendemos com Cristo sendo um modelo, meus irmãos, nós estamos dizendo justamente isso. Nós vamos nos esvaziar na mesma medida que o nosso Mestre e Senhor se esvaziou, porque só temos Ele como modelo. A nossa dignidade está em Cristo Jesus. A nossa existência está naquele que nós confessamos como Senhor e Rei. Por isso que cremos em Jesus Cristo não é uma fala boba e sem peso para o cristão. Pelo menos não deveria. Porque a nossa dignidade está em crer em Cristo. Isso nos basta. Ah, mas o que as pessoas vão falar? Nós cremos em Cristo. Ah, mas e o que eu vou fazer com o meu dinheiro, com o que eu perdi, com o que eu ganhei? Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Os reis da terra se calam porque eles não são capazes de se humilhar como o grande rei se humilha. Os discípulos de Jesus entenderam, por isso que todos eles morreram de formas desastrosas, meus irmãos. É por isso que Pedro fala: não sou digno, segundo os historiadores cristãos, de ser crucificado como meu Senhor. Por favor, me crucifiquem de ponta cabeça. Porque é humilhante para mim ser comparado a Ele, que se humilhou muito mais do que eu. João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer que Ele estava no nosso meio, cheio de graça e de verdade. E João vai dizer: e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Meus irmãos, a glória de alguém que se tornou servo sofredor. Quando Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que Jesus assumiu a forma de servo, no contexto romano, isso não é um escravo, como nós temos o entendimento da escravidão no Ocidente. Não é porque Cristo era de uma cor diferente, é porque o escravo ele era um objeto desprezível dentro dos romanos. Meus irmãos, aquele que sustenta todo o universo, aquele que detém toda a fonte de vida, se tornou desprezível em nosso favor. E eu quero concluir nessa manhã lembrando você 3 coisas muito importantes sobre a fé no Senhor. Sobre a fé de que Cristo é alguém que se feriu em nosso lugar. De que Ele assumiu uma forma que muitos de nós lutamos para não ter. A forma humana. Muitos de nós temos a dificuldade de reconhecer as nossas limitações e problemas,
Porque nós queríamos ser como os super-heróis, os super-homens. Nós queríamos ser como Marvel, nós queríamos que a nossa vida fosse feita daquela forma. Mas nós temos um Deus, irmãos, que assumiu a nossa forma. A forma mais humilhante e desprezível que nós olhamos para nós mesmos. Para que nós tivéssemos o seu olhar sobre nós. E nós não olhássemos para isso com desprezo. A humanidade de Cristo, meus irmãos, é uma humanidade desfigurada por fora. Ela foge do padrão que nós temos de ideal de ser humano perfeito e de sucesso. E Ele faz isso para que nós fôssemos restaurados à humanidade desejada por Deus. Dependentes de Deus, como Cristo se tornou dependente do Pai e do Espírito. Mostrando para nós que Cristo é o modelo dessa nova criação de Deus. E que nós, uma vez que fomos alcançados pela sua graça, devemos nos apossar, como em Efésios Paulo vai dizer, a se despir do velho homem, se revestir do novo homem. Esse novo homem é a nova criação de Deus para nós, que é encontrada em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que a humanidade de Cristo é o anúncio de que Deus é homem. E que esse homem, Deus, entra na nossa história, meus irmãos. Ele entrou na história da história. E se ele entrou na história da história, ele também entra na nossa história. Por mais complexa que ela seja. Só que ele não entra como um grande déspota. Ele entra com humildade. Ele entra com graça e verdade. Ele entra na nossa história humilde em meio a orgulhosos. Ele entra massacrado, para ser massacrado, em meio a tanta gente ferida. Isso é uma boa notícia para nós, meus irmãos. Porque Cristo se fez semelhante a nós em tudo, para que nós fôssemos salvos. E a última coisa que nós aprendemos é que Cristo, como servo, é um chamado para nós a crermos em Cristo como servo. Porque Ele foi aquele que serviu com sucesso a totalidade da vontade de Deus. E porque Ele fez isso com sucesso, porque Ele ofereceu a oferta perfeita, porque Ele obedeceu a Deus em totalidade, nós somos convidados a confessar que cremos em Sua obra, e não nos nossos esforços. As nossas obras, irmãos, para agradar a Deus são obras mortas. Eu preciso te libertar nessa manhã com uma palavra. Você não vai agradar a Deus por tudo que você faz na sua vida. Entenda isso hoje, porque é isso que o Evangelho te propõe e propõe para mim. Nossas obras não vão agradar o Senhor, mas existe uma obra de um servo que é mais humilhado do que nós mesmos em todas as nossas humilhações, que ofereceu um serviço a Deus, uma obra perfeita. E nós podemos confiar nela para nos achegarmos a Deus e recebermos salvação e vida eterna. Para que nós venhamos receber da vida de Cristo, a vida eterna que Ele já detém nele mesmo, que nós não. Por isso feche seus olhos nessa manhã. Deus está nesse lugar, meus irmãos. O nosso Deus Todo-Poderoso, que confessamos ser o Criador dos céus e da terra, está aqui nessa manhã. Ele que tem suas mãos furadas pelos cravos da cruz. Ele que foi ferido, transpassado. Ele que foi humilhado ao mais baixo nível que nós mesmos não iríamos nos humilhar. Ele fez tudo isso por favor de nós.
E o que Ele nos convida nessa manhã é confiarmos, crermos, permitir que o nosso coração seja cheio dessa confiança nessa manhã, de quem Ele é. Ele é Deus homem que padeceu em nosso lugar. E a partir dessa confiança, eu e você viemos viver uma nova vida, a vida dele em nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo é um presente para nós, meus irmãos. Cristo, somente Jesus, somente Jesus. Deus está aqui. Permita que os seus olhos sejam iluminados pela revelação de quem Cristo é nesse momento. Permita que o seu coração seja capturado e cheio da confiança da obra de Deus, por mim e por você. E que por meio disso, nós somos achegados a Deus novamente. Eu e você, nós não temos nenhuma possibilidade de fazer algo melhor ou igual àquilo que Cristo fez por nós. Em um mundo ferido, Cristo foi ferido. Mas a beleza do Evangelho é que Ele, por meio de suas feridas, nos fez sarados. Por meio de suas feridas, por meio do seu sofrimento, após todo o sofrimento, Ele foi exaltado. E a esperança que Ele nos dá nessa manhã é que um dia também teremos a glória que Ele está reservando para nós. Se você está aqui nessa manhã sem esperança dessa glória, o Evangelho nos manda, por meio de sua palavra, dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Se você entrou nessa manhã aqui sem esperança de findar de sofrimento, se você tem sido afligido e sofrido, o Evangelho não diz para você parar de sofrer, diz para nós: olhe para o Cristo sofredor e seja cheio de esperança. Se você está aqui nessa manhã, nesse sentimento, eu queria te chamar a você ficar em pé para que nós pudéssemos orar por você, para que o seu coração seja cheio de esperança. Correspondendo a Cristo nessa manhã, aquilo que Deus comunicou por meio do Evangelho, não resistindo, sabendo que Cristo se humilhou muito mais do que o seu orgulho que tenta te segurar agora. Se você é alguém que entrou nessa manhã com pouca fé em Cristo, e você entende que o Senhor está te chamando a ter mais fé nele, fique de pé no seu lugar para que nós possamos orar por você.